O título eu gostaria de dar: o Supremo Corte dos princípios inseridos democraticamente na Carta Magna por um tribunal de exceção, com princípios tirânicos, capazes de anular os preceitos que deveriam guarnecer na Constituição Federal. Cada ser humano tem a capacidade e o direito de escolher o que é bom para si. Do ponto de vista individual, o limite é o direito alheio, que está estabelecido na lei. No mundo jurídico, é o que conhecemos como princípio da legalidade. Este princípio fundamental impõe ao indivíduo e ao Estado a submissão ao império da lei. Portanto, o que é bom para alguém e não é proibido por lei, pode ser feito. E quando há conflitos, entra o poder estatal em ação para normatizá-los e dirimi-los. A teoria que envolve esse estudo é longa e passa por Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e muitos outros autores, inclusive mais recentes. A evolução desses estudos culminou em uma construção em que o poder estatal é tripartido: poderes legislativo, executivo e judiciário, cada um com a sua função constituída, definida, no caso do Brasil, na Constituição da República. A criação de regras é feita por meio de leis, elaboradas pela própria sociedade, por meio de seus representantes. O que pode ou não, a lei dirá. No Brasil, vivemos em uma democracia. O povo escolhe seus representantes e estes elaboram as leis. Na construção do ordenamento jurídico, não há como afastar a influência de todas as correntes de pensamento filosóficos, religiosos e culturais. A legislação deve ser fruto desse mosaico. Nesse contexto, define-se o que é crime ou não, o que é permitido ou não. Por exemplo, por conta do que determina a Constituição, a criminalização ou descriminalização de algum fato é competência exclusiva do Congresso Nacional, onde as leis podem ser criadas, alteradas, aprimoradas e, eventualmente, do ponto de vista de alguns, até pioradas. É a única instituição que tem legitimidade para tal. Portanto, se é aprovado pelo Congresso Nacional ou uma Assembleia Nacional Constituinte, pode-se descriminalizar o uso de drogas, apologia ao crime, aborto, eutanásia, reduzir a idade penal, instituir pena de morte, casar pessoas do mesmo sexo, casar crianças, parentes, enfim, pode-se mudar o ordenamento jurídico brasileiro em diversos aspectos. Basta o Congresso Nacional decidir. Identicamente, um juiz pode arquivar um processo, pode demorar a julgar, desconsiderar provas, pedir mais provas, acelerar o julgamento, retardar o julgamento, utilizar-se de dispositivos legais para que não julgue o processo, dentre outras coisas. Ele só faz isso porque a lei lhe dá essa possibilidade. Um tribunal tem suas alternativas para conduzir os processos. A sociedade reclama de falhas na tutela jurisdicional por deixar de receber direitos de extrema valia, como indenizações ou mesmo condenações de criminosos que ceifaram vidas. Assiste ainda diversas penas serem prescritas e cidadãos que já cumpriram suas condenações continuarem encarcerados. Seja porque faltam juízes, oficiais de justiça, serventuários ou por outro argumento mais conveniente. Nem todas essas falhas na prestação da justiça são de responsabilidade do judiciário, mas da mesma forma que não podemos afirmar que todas elas não sejam. A realidade é que, de alguma forma, há uma precariedade na tutela jurisdicional, como eventualmente pode haver no funcionamento dos outros poderes. E vários direitos dos cidadãos são lesados diariamente. Mesmo nestes casos, o Congresso Nacional e nem o Poder Executivo agem para diminuir o Poder Judiciário, ainda que este respeitado poder tenha, em alguma situação, se mostrado fragilizado no cumprimento do seu dever institucional. Isso porque os poderes devem ser independentes, mas harmônicos entre si. Infelizmente, temos visto o desprezo pela lei maior e violações destes importantes princípios defendidos pela maioria da sociedade brasileira, em temas que, sistematicamente, têm chegado ao Supremo Tribunal Federal como questionamentos sobre os direitos que não foram inseridos no ordenamento jurídico pela instituição competente, o Congresso Nacional.
Isso tem acontecido com suporte em um fundamento frágil. Tem-se usado de forma deliberada e repetida argumentos de que os julgamentos foram baseados em princípios, talvez porque a legislação fosse omissa, desatualizada ou mesmo errada. Está ficando claro que esta preferência por princípios é uma rota de fuga para anular dispositivos constitucionais e legais. Mais grave é que o expediente utilizado é uma violação à tripartição de poderes, coluna importante do Estado Democrático de Direito, já que, em última instância, cabe ao Congresso Nacional decidir sobre esses assuntos. Para contrariar a Constituição, há sempre uma via sinuosa de uso de princípios habilmente escolhidos, palavras e citações convenientes, e, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal usurpa a prerrogativa legislativa do Congresso Nacional. O uso deliberado e continuado do argumento de que o julgamento foi feito baseado em princípios tem deixado clara a estratégia de que, tendo em vista não conseguirem alterar a Carta Magna pelos expedientes democráticos, elaboram uma engenharia para contrariá-la, como se a estivessem interpretando para atender a grupos ou vaidades. O Brasil é um país de um único idioma. Não há motivos para que haja dúvidas de entendimento quando o texto constitucional ou legal é cristalino e objetivo. Entendimentos são construídos com uma engenhosidade tão descompromissada com a intenção do legislador que consegue entender da lei algo que contraria o que o seu texto prescreve. Uma lei pouco citada, mas fundamental para o nosso sistema jurídico brasileiro, a Lei de Introdução ao Código Civil, afirma em seu artigo 4º, abre aspas, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Evidentemente, isso expressa que vale o que está na lei. Os princípios não devem ser usados a todo tempo para fundamentar julgamentos contrários aos mandamentos constitucionais e legais, em especial quando tratam de assuntos em que as casas legislativas, ouvindo o que deseja a sociedade, ainda não entenderam ser a hora de inserir no ordenamento jurídico. A afirmação de que o Congresso Nacional demorou a decidir é a pior possível, pois o Judiciário também demora, e não raramente. A demora pode ser uma opção sensata. Um juiz pode demorar a decidir para não cometer injustiça. O processo pode não estar ainda adequado à formação da sua convicção. Os tribunais também. E o Congresso Nacional? Por que não? O Brasil consagrou-se no uso do direito positivado na lei, que prestigia o que está escrito na norma. Em alguns países, há o julgamento com base nos costumes, conhecido como direito consuetudinário. No Brasil, os costumes também são fontes de direito, como transcrito acima na Lei de Introdução ao Código Civil. Mas isso ocorrerá quando a lei for omissa. Usar deliberadamente princípios, desprezando especialmente a lei maior, é entender que ela é omissa. Quando ela não for, é anulada. Ademais, os costumes e princípios que devem ser utilizados quando a norma é omissa são as tradições da nossa sociedade, não de sociedades alienígenas ou mesmo os defendidos por membros da Corte Julgadora. Esta deveria valorizar a vontade da sociedade expressa na Constituição, ou mesmo os costumes e princípios defendidos por ela. Para se julgar com base em princípios, deve-se tomar como inexistentes tanto a previsão legal quanto os costumes. A disposição legal prevalece. Lembrando, o dispositivo legal diz que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e princípios gerais de direito. Todavia, a lei não é omissa em vários julgamentos fundamentados em princípios específicos. Cito o artigo 226 da Constituição Federal, em que homem e mulher só tem um único significado no vernáculo da língua portuguesa, e o Supremo não entendeu que estava escrito isso. Daí, tem-se a primeira marretada na segurança jurídica, anular deliberadamente um dispositivo constitucional. A segunda é que se julgou com fundamentos desalinhados com o que pensa a maioria. E a terceira, pior,
fosse ser uma espécie de tiro de misericórdia, foi a usurpação das prerrogativas de outro poder constituído. O STF usurpou as prerrogativas das duas casas legislativas e reformou a Constituição da República Federativa do Brasil. O STF tomou, em alguns casos, a postura truculenta de tornar-se também poder constituinte por autoimposição. Seus 11 ministros, nenhum deles eleito para legislar, em uma única sessão de julgamento, fazem o mesmo que só 4 sessões no Congresso Nacional podem fazer, depois de a matéria ser votada 2 vezes em cada casa, Senado Federal e Câmara dos Deputados, com quóruns qualificados de votos de pelo menos 60% dos seus membros. Ao todo, 513 deputados e 81 senadores. É o pior que poderia ser feito para a democracia. Uma alteração na Carta Magna, sem legitimidade moral, mesmo que tenha efeito erga omnes, que é o efeito contra todos. Postura como esta deixa uma sociedade insegura com relação à validade do que está escrito na Constituição e nas leis brasileiras. Esta postura do Supremo Tribunal Federal diminuiu, no mesmo ato, a credibilidade do Congresso Nacional e da Constituição da República, criando insegurança jurídica e desconfiança sobre a tutela jurisdicional do Estado brasileiro, onde os juízes da mais alta corte julgam com base nas suas opiniões, mesmo se estas estiverem negando a letra da lei ou da Constituição, aprovada e sancionada pelos poderes competentes, dos quais o Poder Judiciário não é parte, o de legislar. A partir de agora, homossexuais podem constituir família e adotar crianças, contra a Constituição desprezada, mas a favor do pensamento dos ministros do STF. Bebês anencéfalos podem ser mortos ainda no ventre da mãe, contra a Constituição anulada, mas a favor pela mesma cartilha de princípios. O STF pode alterar a Constituição em vez de ser seu guardião, porque seus ministros resolveram assim, neutralizando o que 513 deputados e 81 senadores com mandatos conferidos pela população debatiam nas casas legislativas. A arrogância de cidadãos que entendem que conhecem mais o mundo que os seus contemporâneos, que sabem o que é, entre aspas, bom para a sociedade, mais do que ela própria, representada no Congresso Nacional, tem vilipendiado o poder legislativo, desrespeitando-o com palavras e atitudes. Este típico ativismo totalitário e desrespeito ao Congresso Nacional tem encontrado espaço em diversas camadas sociais e amparam na instituição que deveria ser a guardiã da Carta Magna. Por conta de decisões do STF que alteraram o que a letra da Constituição e das leis preconizavam, ao arrepio do que se deliberava no Congresso Nacional, tramita na Câmara dos Deputados proposta que visa resgatar prerrogativas legislativas baseadas no artigo 4911 da Carta Magna, que afirma, abre aspas, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Fecha aspas. Contudo, ativistas estão protestando veementemente. Daí fica a questão. A quem e a que interessaria um Congresso inerte? O Congresso, com esta medida, visa restabelecer o óbvio, retomar o seu espaço, cumprir a sua missão protegendo, inclusive, a sua reputação, enquanto poder constituído. Contudo, os ativistas fingem não enxergar o massacre da Constituição e do Congresso Nacional, uma verdadeira asfixia a princípios democráticos. Por outro lado, quando há uma reação para que suas prerrogativas sejam preservadas e não usurpadas por outro poder, colocam o STF como intocável e o Legislativo como vulnerável. Querem dar ao STF uma legitimidade particular para, em alguns casos, abocar para si, de forma ad hoc, as atribuições de outros poderes, ignorando a Constituição e até mesmo julgando-a inconstitucional. Enquanto isso, tentam desmoralizar o Congresso Nacional, legítimo legislador, só porque os princípios lá defendidos estão em desacordo com o que estas pessoas defendem. Não raramente, princípios atentatórios contra a família, contra a vida e contra valores sagrados defendidos pela maioria. Algumas questões polêmicas decididas pelo STF estavam em debate no Congresso Nacional.
A demora de decisão, seja no Congresso Nacional ou mesmo no Judiciário, é uma alternativa, muitas vezes para que o debate flua e o tema amadureça o suficiente. O tempo adequado para decidir questões do Judiciário, este poder define, e para o Legislativo, também. Se um juiz dava anos para decidir uma lide, e um tribunal não é diferente, imagine 81 senadores e 513 deputados. O debate é mais intenso, a dialética é mais complicada. O mesmo STF que decidiu legislar não consegue fazer o judiciário ser mais sério e evitar que muitas pessoas morram sem ter o seu direito reconhecido. Se a preocupação é com a excelência e o direito alheio, seria bom cada instituição fazer a sua autocrítica, enquanto cumprem as suas atribuições institucionais constituídas e estabelecidas pela Constituição da República. Enquanto isso, o salutar é que a Constituição, as leis e o Congresso Nacional sejam respeitados, bem como todas as instituições. Assim, o povo também o será. Tiram o foco do que realmente interessa: a defesa da democracia e das instituições democráticas, com seus ônus e bônus. Se o Congresso Nacional é conservador, é porque a sociedade também o é. Sendo assim, por que desconsiderar o que pretende esta sociedade? Para servir de reflexão, merece destaque o que aconteceu na França, país que tem em sua história o mais importante fato que marcou a defesa dos direitos humanos: a Revolução Francesa. É um país não menos desenvolvido que o Brasil, do ponto de vista social, econômico, filosófico, jurídico e político. A Corte Constitucional de lá, equivalente ao STF daqui, também recebeu uma proposta para examinar a equiparação da união homossexual à união entre homem e mulher, como aconteceu no Brasil com o STF. A Corte Constitucional francesa respeitou o mandato. Aliás, parece que os mandamentos constitucionais foram rebaixados pelo STF a simples pedidos constitucionais. Podem ser atendidos ou não. Por conta do cenário acima descrito, o poder constituinte originário e o derivado, previsto na legislação e na doutrina do direito, com prerrogativas constitucionais, cedem espaço ao novo poder constituinte sem a mesma credibilidade moral ou previsão constitucional. O poder constituinte terceirizado, atuante à margem da Constituição no Supremo Tribunal Federal. Estes lamentáveis fatos, associados à citação acima, colocam a sociedade insegura de quais mandamentos constitucionais são efetivamente fortes e quais os que podem ser tratados como, abre aspas, pato-mancos, fecha aspas. Como o poder afetado for o legislativo, lembro que o artigo 49(11) da Constituição da República, infelizmente desprezada, afirma que abre aspas, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, fecha aspas. Precisamos de um STF forte e respeitado, mas como guardião da Constituição Federal, enquanto os demais poderes, também fortes, cumprem os seus papéis. Só assim podemos acreditar no Estado democrático de direito. Na democracia, não há espaços para arrogâncias. A história deixa claro o resultado de ditaduras de toda ordem. Nós não queremos isso por aqui.